Lucas Ferreira Bulandeiro, estou aqui para expor o meu projeto de iniciação científica no ciclo 2021-2022, intitulado Primeiros Passos em Relatividade Matemática. Nesse projeto eu tive a oportunidade de ter como orientador o professor Abraão Mendes do Rego Gouveia, que é professor do Instituto de Matemática da UFAL, Campus AC Simões. Introdução. Nesse projeto PIBIC, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com análise matemática quanto com geometria diferencial. Na parte de análise matemática, eu estudei um pouco da teoria da medida e integração, e na parte de geometria diferencial, eu estudei uma introdução à relatividade matemática, que é uma área de pesquisa da geometria diferencial bastante estudada na atualidade. Os objetivos, de uma forma geral, eu trago listados aqui: estimular um maior contato entre a graduação e pós-graduação, proporcionar ao docente o aprendizado de técnicas e métodos de pesquisa, estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade orientando e desenvolver as habilidades de comunicação escrita no âmbito da pesquisa. Metodologia. A abordagem desenvolvida nesse projeto foi a abordagem dedutiva da matemática, no qual a gente fixa primeiramente algumas afirmações como sendo verdadeiras, sem demonstração, que a gente chama de axiomas, e a partir daí qualquer afirmação a gente precisa justificar a partir de uma prova ou demonstração. Ainda na metodologia, eu estudei os livros que constam nas referências que eu vou mostrar para vocês ao final da apresentação, e desenvolvi seminários junto com o meu orientador a fim de expor as coisas que eu estava estudando e de sanar dúvidas ao longo do processo. Resultados e discussões. Eu trago aqui, relacionado aos resultados e discussões, brevemente sobre a relatividade matemática, que foi a parte, digamos assim, central do meu projeto. Então, dados n e n números naturais, com n pelo menos 2 e um n sempre menor que o n, eu defino essa função de n cartesiano n na reta, dado por essa expressão, que eu chamo de produto interno pseudo-euclidiano. Tá? Veja que quando o n é igual a zero, a gente tem a expressão do produto euclidiano interno usual, ou seja, isso aqui é uma generalização do produto interno euclidiano usual. De posse disso, a gente define o espaço pseudo-euclidiano de índice ni, representado por Rn como sendo o espaço vetorial real Rn, junto com essa aplicação que eu defini acima. Um caso super importante é o caso em que o ni é igual a 1, que a gente chama de espaço de Lorentz-Minkowski, e a gente denota por Ln. Esse espaço ele é um modelo para a teoria da relatividade restrita. Então o que acontece é que a relatividade matemática é um ramo da geometria diferencial que estuda problemas matemáticos que advêm de problemas físicos dessa teoria, a teoria da relatividade, de uma forma geral, que é uma teoria desenvolvida pelo físico Albert Einstein no começo do século passado e que é amplamente estudada na atualidade. A gente também define o tipo causal de um vetor V no Rn como sendo espaço, se ele interno com ele mesmo é positivo ou é o vetor nulo, tipo tempo se é negativo, e tipo luz se é zero, mas o vetor é diferente do vetor nulo. Então, por exemplo, se você tiver um vetor V no L3, ele interno com ele mesmo igual a C é equivalente a você ter essa expressão aqui. Então, você pode classificar em relação ao tipo causal esse vetor dependendo da constante C que aparece. Então, se você tiver C igual a zero, você está trabalhando com a equação de um cone; C positivo, você está trabalhando com a equação de um hiperboloide de uma folha; C negativo, com um hiperboloide de duas folhas. Aí você consegue classificar o tipo causal de qualquer vetor no L3, por exemplo. Trago aqui o exemplo do cone, que é de equação acima. Então, quando C é igual a zero, você tem que um vetor do tipo luz, que é um vetor que vai estar sobre o cone, dessa forma aqui. Então você pode estar desenvolvendo um estudo desse ambiente, que é o Rn-ni, usando conceitos que vêm da álgebra linear, por exemplo, falando de formas bilineares e simétricas, trabalhando com a noção de ser positiva definida, negativa definida, não degenerada, indefinida, e olhando com relação aos subespaços, por exemplo, do Ln. Agora a gente vai falar um pouco sobre as superfícies regulares, tá? Que é um ponto assim fundamental na parte da relatividade matemática. Então a ideia intuitiva é isso, né? Uma superfície regular seria, falando de forma bastante informal, seria um objeto 2D no espaço 3D, tá? Que localmente se comporta como sendo uma parte do plano. Então a gente vai estar trabalhando com superfície sempre no R3-ni. Então uma superfície regular em R3-ni é um subconjunto M, tal que para todo ponto P de M existem abertos o IV, o 1 aberto do R2 e o V1 aberto de M, com o P pertencente a V e uma aplicação X de U em V, tais que
X é uma aplicação suave, ela é vista como uma aplicação de U em V, é um homeomorfismo, e o diferencial dela é sempre injetora para qualquer ponto de U. Nesse caso, essa aplicação X, a gente sempre vai dizer que ela é uma parametrização, e vai sempre denotar ela assim, o X, e a inversa dela a gente sempre chama de carta. Uma outra noção também importante é a noção de uma aplicação suave, X de U, em R3N, onde U é um aberto. A gente diz que ela é uma superfície parametrizada regular, se a diferencial dela é sempre injetora para todo ponto de U. Então, com isso, você tem, por exemplo, planos são superfícies parametrizadas regulares, gráficos são superfícies regulares, e o cone menos o seu vértice é também uma superfície regular. Uma forma de você obter superfícies regulares é, por exemplo, ter uma função definida num aberto do R3N, suave, e aí você considera o A sendo um valor regular. Então, para a imagem, pela F vai ser uma superfície regular no R3N. Uma noção fundamental que você pode estar definindo, associada a uma M sendo uma superfície regular, é a noção de plano tangente. Então, seja P um ponto de M, o plano tangente a M em P é definido pela imagem da diferencial dessa aplicação X no ponto U0, V0, onde o X é uma parametrização aí de M qualquer, tá escrito que X em U0, V0 seja o ponto em questão, ponto P que você está olhando. Tá? Uma outra forma de caracterizar o espaço tangente é você vendo o espaço tangente como sendo, na verdade, velocidades de curvas que estão sobre a superfície que passam pelo ponto P que você está considerando. Uma noção super importante que você pode estar trabalhando e que vai ser super importante desenvolver estudando superfície é a noção de diferenciabilidade entre superfícies. Uma forma de você estar tentando comunicar, digamos assim, certas estruturas entre as superfícies usando esse tipo de aplicação que a gente vai chamar de diferenciada. Então, se você tem duas superfícies M1 e M2 regulares, você diz que uma função entre elas é suave, se para qualquer parametrização de M1 e qualquer parametrização de M2, está esquivada essa continência, essa composição daqui, entre abertos do Rn, é suave no sentido clássico mesmo. Caso ela seja bijetura e a inversa também diferenciável nesse sentido, a gente diz que ela é um difiomorfismo. Definição super importante também. E aqui é apenas um esquema do que está acontecendo com relação às composições que eu estava falando anteriormente. Outra coisa que você pode estar definindo é a noção de diferencial também relacionada aí com uma aplicação entre superfícies. E aí a partir daí você vai querer desenvolver um estudo, digamos assim, geométrico relacionado, digamos assim, um estudo geométrico mais explícito das superfícies. E para isso você pode estar falando da primeira forma fundamental, que é uma aplicação bilinear, do TPM, cartesiano TPM na reta, definido dessa forma aqui a partir do produto pseudo-euclidiano, tá? E você também pode estar falando do mapa de Gauss, afim, que é um mapa dessa forma, da superfície no R3 nu, tá? Que pega pontos de M e leva em vetores unitários normais a M, e a partir disso você definir o que a gente chama de a segunda forma fundamental, que é uma aplicação que sai desse espaço e chega nesse complemento ortogonal aqui, que satisfaz essa relação aqui. E aí, de posse tanto da primeira forma fundamental e da segunda forma fundamental, um passo seguinte é você definir o que a gente chama de são as curvaturas, né, da sua superfície. Então, se você tiver uma superfície no R3 nu, regular e não degenerada, e N um campo de Gauss para M, você define tanto o vetor curvatura média quanto a curvatura gaussiana. E também a partir do vetor curvatura média se define a curvatura média, tá? Que vão ser dadas por essas expressões aqui envolvendo a segunda forma fundamental. E aí com isso a gente chega no famoso teorema egregium de Gauss, que se você tiver duas superfícies no R3 nu, regulares não degeneradas, com curvaturas gaussianas K1 e K2 respectivamente, se você tiver φ de M1 e M2, uma isometria local, então vale essa relação. K1 aplicado a P igual a K2 de φ de P, ou seja, para todo P do M1, ou seja, a curvatura gaussiana é uma noção intrínseca da superfície, tá? Invariante por isometrias locais. Como conclusão, esse projeto de ação científica ele foi super importante para a minha formação enquanto bacharel em matemática e acredito ter muitas perspectivas futuras. Como referências, trago esses 3 livros, do professor Manfredo do Carmo, professor Couto e Limberopoulos, e também o livro
do professor Bartol. É isso, pessoal. Dúvidas são sempre bem-vindas.